Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Essa história foi contada pela minha avó. Em uma vila antiga onde ela morava, tinha uma regra: ninguém podia sair de casa à noite durante a quaresma. Porém, certa vez nesse período, ela foi passar o dia na casa de uma prima. Ela não viu o tempo passar e acabou saindo quando já estava escurecendo. A casa dela não era muito longe, mas era distante o suficiente para o sol sumir por completo. Quando ela passava por uma estrada que, de ambos os lados, tinha plantação de milho, ela começou a escutar um barulho vindo das plantações. De repente, um bêbado saiu de lá cambaleando e falando um monte de coisa estranha, mas que tinha a ver com um cachorro. Em seguida, alguma coisa puxou o homem para dentro da plantação e tudo ficou em silêncio. Ela ficou um tempo parada em choque quando, de dentro da plantação, saiu um cachorro pequeno, que parecia um poodle. Ele era muito lindo e parecia brilhar. Novamente o cachorro se embrenhou na plantação e começou a grunhir. Os milhos começaram a se mexer, parecendo que algo crescia lá dentro. Minha avó conseguiu correr desesperada para a casa dela, e esse tal homem bêbado nunca mais foi visto. Esse relato eu recebi no Telegram e foi enviado pelo Yuri. Tudo bem, Daniela? Meu nome é Murilo, né? Eu moro aqui em Manaus. Gosto muito do seu podcast, muito boas histórias. Eu queria contar um relato meu. Aconteceu há muito tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás aconteceu, até hoje eu não me esqueço. Eu estava numa reunião com os amigos aqui em casa, né? Com toda a conversa em dia. Estávamos sentados tipo um estilo em rodas, assim. Estávamos conversando. Aí do nada. Acho que isso já era uma meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, se não me engano. Eu comecei a sentir um cheiro de vela queimada. Sabe aquele cheiro de vela queimada? Pois é, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém com vela acesa. Aí tinha um amigo meu que ele gostava de fazer umas trollagens, né? Aí eu falei, mas tá queimando vela aí? Aí, ele, não, porra, uma vela aqui não. Aí eu falei, porra, mas que porra é essa, né? Aí ficou assim, né? Ficou esse cheiro de vela. Aí passou. Aí eu fiquei meio com aquela, não estou deve ser um vizinho, alguma coisa assim. Aqui na minha região, né? Eu moro numa região aqui em Manaus que tem bastante mata, né? Também, né? Então tem certas coisas, né? Que eu acredito, né? Que são espíritos, né? Entidades. Então, como a gente estava numa festa, numa reunião de amigos, né? Estávamos conversando, felizes, acho que alguma entidade se sentiu convidada, porque aconteceu que veio de novo aquele cheiro de vela, só que bem mais forte, como se estivesse debaixo do meu nariz. Eu olhei na minha casa, aqui na minha casa tem uma laje, eu cheguei a me arrepiei todinho de novo. Né? Nessa laje tem uma escada, na escada da laje. Lá em cima da escada da laje tinha uma figura, uma silhueta, uma figura de um homem negro, um homem negro, estava escuro, eu não consegui ver o rosto dele. Eu só consegui ver a brasa de algum cigarro ou charuto, não sei o que que era, sabe? Rosto negro, né? À noite e a brasa. E na canto do meu ouvido eu escutei uma risada, mas foi uma risada de um senhor, sabe? Uma risada de velho, sabe? Tipo, alguma coisa tipo assim. Cara, quando eu escutei essa risada, porque teve um momento que ninguém estava conversando, tá? Então, um silêncio. Porque não só eu, mas outras pessoas sentiram o cheiro de vela queimada também. E quando eu escutei, eu levantei e falei, cara, eu escutei e vi uma pessoa na escada. Aí tinha um amigo meu que falou, mano, eu escutei também. Aí eu falei, caralho, quando eu olhei de novo pra escada, não tinha mais ninguém. Mas foi assim, uma coisa muito rápida. Eu olhei pra escada, tinha um cara sentado, como se estivesse olhando para nós, fumando na escuridão. Desde então, eu fico, de vez em quando, eu olho para a escada assim, vem um arrepio, sabe? Bom, esse é meu relato. Obrigado aí, tamo junto. Meu nome é Isabela e moro no interior do estado do Rio de Janeiro. Já adianto que esse relato aconteceu comigo quando eu era bem novinha, então perdão por não lembrar de tantos detalhes. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu e meu irmão éramos bem pequenos, 2 e 6 anos, respectivamente. Até meus 10 ou 11 anos,
hoje eu tenho 23, meu pai nos levava para passar 1 ou 2 finais de semana por mês na casa dele, onde a minha avó paterna morava antes de se mudar para São Paulo. Importante dizer que a minha avó, antes de se tornar evangélica, frequentava centros de umbanda, candomblé e também ia à igreja católica. Ela realizava muitos rituais nessa casa e também recebia pais e mães de santos que eram donos do terreiro que ela frequentava. Infelizmente, hoje ela já é falecida. Em um desses finais de semana que eu estava na casa do meu pai, ele arrumou nossa cama na sala de estar. Eu iria dormir no sofá, que estava virado para o corredor, que dava de um lado para o quarto e do outro para o banheiro. O final do corredor era uma parede, não tinha nada ali. Meu irmão ia dormir no colchão, no chão, atrás do sofá, de frente para a porta de saída da casa. E assim foram as primeiras horas da noite. Eu não lembro exatamente o horário em que fomos dormir. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Mas lembro que era cedo, pois no dia seguinte, que era domingo, iríamos para a igreja que meu pai frequenta até hoje. Estava tudo bem, até acontecer algo que nunca tinha acontecido comigo. Eu acordei, mas não conseguia me mexer. Era algo horrível. O que hoje eu sei que se chama paralisia do sono. Eu estava de barriga para cima e com a cabeça virada para o lado do corredor. Sentia como se alguém ou alguma coisa estivesse segurando meus pulsos ao lado do meu tronco. Meus tornozelos também estavam sendo segurados e eu sentia um peso na barriga. Parecia que aquilo estava sentado em cima de mim e segurando minha cabeça virada. Eu conseguia sentir o dedo apertando cada parte onde eu estava sendo tocada. Mas tudo que é ruim pode piorar. Eu ouvi aquelas coisas falando. Sim, eram mais de 3, pelo menos. E eu lembro até hoje o que eles disseram. Segura ela, não deixe ela olhar. Eu ouvia passos como se estivessem correndo ao meu redor, mas não conseguia ver nada. Só aquela parede no final do corredor. Minha cabeça de criança não sabia o que fazer. Então fiz a única coisa que eu conhecia para afastar os pesadelos. O que minha mãe me ensinou que me protegia de tudo de ruim. Eu orei. Fiz a mesma oração que sempre fazia antes de dormir. Pareceu uma eternidade até que um deles falou de novo. Vamos embora, que ele está chegando. E eu voltei a dormir. Só lembrei do que aconteceu na manhã seguinte. Fiquei com medo de contar para o meu pai, porque ele é daquelas igrejas que expulsam demônios, e achei que ele iria pensar que eu estava possuída. O que era que estava vindo e deixou aquelas coisas com medo, eu não sei, mas na época eu tinha certeza. Era Jesus vindo me proteger. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.